Eu não sei se isso também irrita você na sua empresa, na sua agência, mas quando eu comecei a empreender, uma coisa que me deixava possesso era ter que ficar com várias plataformas abertas no meu navegador. Se eu quisesse contar com nota fiscal, era uma ferramenta. Se eu quisesse emitir relatório, era outra plataforma, outra mensalidade que eu tinha que pagar. Se eu quisesse receber leads em um painel de vendas, era outro design, outras funções que eu tinha que aprender tudo do zero, outra senha que eu tinha que lembrar. E o pior, se eu quisesse sincronizar elas, fazer elas conversarem entre si, eu ia ter que gastar caro com programador, fazer código, coisas avançadíssimas e às vezes as plataformas, por cada uma ser desenvolvida de formas diferentes, com funções diferentes, às vezes elas nem conseguem ter sincronia entre si, às vezes elas bugam. Então, eu sempre fiquei por muito tempo pensando: "Nossa, seria um sonho poder centralizar tudo em uma ferramenta só, uma mensalidade só, uma senha só. Quando eu for contratar funcionários, eu poder também falar para eles: 'Olha, eu vou te dar apenas um acesso, tem que acessar só isso daqui, que toda a minha empresa você consegue também fazer o trabalho por aqui'". Foi aí que eu conheci o Notion, uma plataforma extremamente famosa na gringa, conhecida como The Second Brain, o segundo cérebro, aonde eu consegui centralizar tudo o que eu precisava, literalmente num segundo cérebro, então tarefas que antes eu guardava na minha cabeça e esquecia, que a gente acaba esquecendo, eu colocava nessa ferramenta, eu anotava dentro. Eu usava de caderno pessoal para metas pessoais, eu comecei a usar para empresa, eu comecei a colocar tudo, minha vida inteira, nesse segundo cérebro. E não só criei uma organização muito maior dentro da minha empresa, como eu consegui reter melhor os clientes, consegui gerenciar melhor a minha equipe interna, consegui fazer metas serem concretizadas de forma mais fácil, mais previsível, por ter uma organização melhor. Então é como se eu tivesse criado mini ferramentas dentro de um lugar só, sem precisar de código, sem precisar de muito esforço. Uma plataforma que, assim, é para a vida, não é só para negócio, é para a vida. E eu vou te passar uma aula completa de como você criar um ecossistema de mini ferramentas dentro da sua empresa, tudo em um lugar centralizado. Painel de vendas, relatórios, CRM, tudo. Sem ter que ficar gastando com mensalidade, uma em cada plataforma, gastando com dor de cabeça. Não, você centraliza tudo, tudo em um só lugar, maravilha. Mas enfim, por conta de todas essas vantagens, eu vou te passar nesse vídeo um guia completo, com todo o passo a passo para você implementar essa mesma ferramenta na sua operação. E centralizar não só painéis de venda como esse da minha empresa, mas também centralizar a gestão dos seus clientes, centralizar o seu financeiro, suas tabelas e Exceis financeiros, gerenciar sua equipe, centralizar toda a sua operação, tudo em um só lugar. Então vamos lá. Como você pode ver, tem não só minha agência aqui, a Monteiro, tem meus outros negócios, minha clínica de estética, meus negócios no agro, tem eh, lista de tarefas pessoais, tem metas para minha família, anotações de aprendizado, tem tudo, eu centralizo tudo aqui. E como é que você vai começar a utilizar? Você vai vir no Google, vai pesquisar por Notion, criar conta. E aí tem 2 opções aqui, você pode criar uma conta e usar pelo próprio navegador, pelo próprio Google Chrome, ou você pode baixar e instalar o aplicativo e ter uma experiência muito melhor, que eu te recomendo inclusive você fazer isso. Assim que você baixar, não vai ter tantas abas, igual tem no meu, isso daqui é muita aba, eu vou expandindo e não vai sumindo, é aba dentro de aba. Mas, quando você entrar, com certeza vai ter esse botão e esse símbolo de mais para você adicionar uma página. Então, para começar, eu vou te mostrar como eu usaria isso para fazer simples anotações. Anotações de estudo. Por exemplo, coloquei aqui o título da página, vou colocar também o emoji de livro. E o que a gente consegue fazer para começar? Se você coloca uma barra, você colocou uma barra e ele vai te mostrar formatos que você pode utilizar. Ah, Bernardo, o que isso significa? Você colocou a barra. E aí, a depender da opção que você selecionar, o que você escrever daqui em diante vai ser baseado nessa opção. Na prática, se eu coloco aqui título 1, tudo que eu escrever daqui em diante nessa linha vai ser em uma letra grande. Então, exemplo. Exemplo de título 1. Se eu coloco barra e escolho o título 2, logo meu texto vai ficar um pouco menor. Um exemplo. Se eu coloco barra e escolho o título 3, vai ficar menor ainda. Mas ainda é um título. Se eu escrever aqui normal, exemplo de texto normal.
vai ficar muito menor, não vai ser mais um título. Então isso daqui é um formato um pouco diferente do convencional, um pouco diferente de um Word, um pouco diferente de um PowerPoint, por exemplo. Mas, o que eu quero que você entenda? Colocou barra e escolheu uma opção, o que você escrever daqui em diante vai ser dentro dessa opção que você escolheu. Então vou criar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho um curso de leilão. Estou estudando um curso de leilão. E aí eu quero anotar tópicos, meros tópicos. Bom, curso de leilão, o que é importante no curso de leilão? Entender a diferença entre um leilão extrajudicial e um judicial. O que é importante entender também? Aonde eu consigo comprar esses imóveis. Então tem o leilão da Caixa, tem o leilão do Santander, tem os judiciais, Santander, certo? E eu faço minhas anotações aqui, os meus insights eu vou anotando, certo? Agora vamos supor que eu queira não só fazer anotação de um curso, eu queira anotar outros cursos, utilizando do mesmo tema, anotações de estudo. O que eu posso fazer? Eu copio tudo isso daqui, e aí eu coloco ó, curso de marketing, por exemplo. E aí eu coloco minhas anotações aqui de tráfego pago, minhas anotações de social media, minhas anotações de produção de conteúdo. E aí eu coloco tudo na mesma página, com esse formato simples, né? Título, conteúdo em texto pequeno. Título, conteúdo em texto pequeno. Ah, Bernardo, eu quero melhorar um pouco mais isso, organizar melhor isso. O que você consegue fazer? Você consegue vir aqui nesses 3 pontinhos e mudar o formato dessa linha. Lembra que a gente deixou essa linha no formato de título 1? De um título grande? Eu posso vir aqui e transformar em outra coisa. Eu posso transformar, por exemplo, em um título alternante. Título 1 alternante. O que é o título 1 alternante? É como se tudo que eu tivesse escrito entrasse dentro de uma mini aba dentro das anotações de estudo. Então, por exemplo, isso daqui ainda se manteve como um título, mas é um título que eu consigo esconder o conteúdo. Na prática é isso. E aí eu vou repetir isso, ó, transformar o título 1 em um título alternante, um título que esconde o conteúdo. Pronto, isso é uma forma de organizar. E aí, quando eu quiser entrar aqui novamente, eu abro o tema que eu quero escolher, vejo aqui os tópicos e fecho. E quando eu for estudar o curso de marketing, eu abro aqui e faço minhas anotações extras. Então, por exemplo, escala no Instagram e fecho aqui novamente. Esse é um exemplo. Bernardo, vamos melhorar isso? Vamos melhorar. Isso daqui são tópicos, ó. Isso daqui é o quê? É tipos de leilão. Tipos de leilão. E esse daqui abaixo são meios de compra. O que eu posso fazer aqui? Isso aqui é um texto normal, eu escrevi como texto normal. Eu posso vir aqui nos 3 pontinhos, transformar em um título 2 alternante, ou seja, um título menor, ou um título menor ainda, que é um título 3 alternante. E aí eu coloco esses dois, eu mantenho dentro, ó, aqui se eu subir para cima, se eu arrastar para cima, ele vai arrastar dentro disso. Então se eu fechar esse, vai fechar só o conteúdo dentro dele. É dentro do dentro. É um pouco estranho de começo, mas como você pode ver, a plataforma é bem amigável. Arrasta para cá. Pode ser difícil no começo, mas insista, vai valer muito a pena. Então, por exemplo, eu vou arrastar esse conteúdo dentro do tópico tipo de leilão. E vou arrastar isso daqui para fora. Por quê? Porque tipo de leilão só tem 2. E eu quero esconder esses 2, para ficar dentro desse tópico. Então esse é o tema central e esses são os tópicos, os conteúdos, certo? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar essa linha, transformar em um título 3 alternante e vou esconder os meios de compra. Quais são os meios de compra que existem? Caixa, Santander e Judicial, um exemplo. E fechei. Pronto, agora está mais organizado ainda. E eu posso fazer isso daqui também com essas opções. Posso fazer a mesma coisa. Ou posso, inclusive, mudar o formato dos tópicos. Eu posso colocar os tópicos em um formato de lista de tarefa. Ah, dentro do curso de marketing, vou até colocar aqui 3 tracinhos para fazer uma barrinha. Dentro do curso de marketing, da minha evolução, do meu aprendizado em marketing, eu tenho que estudar tráfego pago. Coloquei um check quando eu aprendi tráfego pago. Ainda falta produção de conteúdo. Coloquei um check porque eu já aprendi e já coloquei em prática. Um exemplo. Posso transformar isso daqui também? Ó, transformar em lista numerada. Ou seja, a ordem que eu tenho que aprender os conteúdos. Ou seja, o que eu quero mostrar com isso daqui? O Notion é uma ferramenta
que não há limitações, não há uma ferramenta definida para só uma coisa. Ah, é uma ferramenta só para escrever anotações pessoais, é uma ferramenta só para painel de venda. Não, o Notion é uma ferramenta que você consegue criar tudo o que está na sua cabeça. Basicamente, quanto mais longe for o seu conhecimento e a sua criatividade e a sua lógica interna, melhor você consegue transmitir dentro da ferramenta. Então, vou dar um exemplo bacana aqui. Esse daqui, essas anotações de estudo, é como se fosse uma vertente da vida, todo mundo tem que estudar. E tudo que eu aprendo eu coloco aqui, tudo. É um portal só de aprendizado, só de anotação. Isso é um dos temas, aqui é o tema anotação de estudo, você pode fazer um outro tema se você quiser. Você pode fazer anotações de estratégias dos clientes, você pode fazer anotações de metas internas da empresa para escalar, para cumprir essas metas. Então, o que você precisar de portal, você consegue criar. Simples. Aqui eu estou mostrando para você como usar a base do texto, a forma mais fácil de começar. Então, vou dar um exemplo. Esse daqui é um portal. É como se fosse um portal só para anotação de estudos. O que eu consigo fazer? Eu consigo transformar tudo isso daqui, ó, em uma página, e isso daqui também em uma página. Olha que bacana. E perfeito. Se você ver aqui na aba esquerda, eu consigo expandir. Então é como se eu tivesse expandido esse meu portal de anotações de estudo e separado ele em páginas. Então, se eu entro aqui em curso de leilão, posso pôr um ícone de dinheiro, né, money, um exemplo. E aqui no marketing, eu posso entrar nessa aba de marketing, colocar um íconezinho de megafone, que é o símbolo do marketing, né? Um exemplo. E aí vai ficar mais organizado ainda. E aqui dentro, eu posso colocar, por exemplo, né? Tópicos para estudar, um exemplo, ó, tópicos para estudar. Vou transformar esse tópico em um título 3 alternante e vou transformar tudo isso daqui em tarefas, porque dentro da minha cabeça eu quero um local aonde eu possa fazer um checklist no que eu já estudei e o que eu não estudei, o que falta eu estudar, o que eu não falta estudar. Então, por exemplo, eu posso transformar tudo isso daqui em lista de tarefas. Perfeito. E fechar. Dentro desse mesmo tópico de curso de marketing, o que eu posso fazer também? Até para ser mais avançado ainda. Eu sei que eu tenho essas metas para ser cumpridas, esses tópicos para estudar. Eu posso, inclusive, criar uma aba, uma para cada um deles. Aqui, ó, tráfego pago, transformar em um título 3 alternante e fazer todas as minhas anotações aqui sobre o tráfego pago. Anotação 1, anotação 2. Vou escrever sem acento, tá, para agilizar. E aí eu fecho aqui. Eu posso colocar também metas, ó, metas pessoais, metas e prática. Um exemplo, né, para fazer aplicar não só ficar aprendendo o teórico, mas aplicar o teórico. Então eu posso fazer aqui metas e prática. Investir 10.000 em tráfego pago. Social media, 3 conteúdos por semana. Um exemplo, tá? Então isso daqui é o simples. É o conhecimento básico para você começar a base do texto. Aí a gente consegue melhorar mais ainda isso. Deixar mais ramificado, deixar mais complexa a situação. Vamos pegar agora um outro tema, sem ser um tema de aprendizado, vamos pegar um tema aqui de tarefas, tarefas de marketing. Então, por exemplo, você tem uma empresa, aqui ó, minha empresa. Você tem o setor de financeiro, já vamos falar desse, e temos o setor de tarefas. Você sabe que tem tarefas internas e tarefas do marketing. O que você pode fazer? Vamos deletar tudo isso daqui. Você pode trabalhar com uma coisa chamada de banco de dados. Esse banco de dados, você coloca a barra, escreve assim, ó, banco, base de dados, na verdade, e você coloca adicionar. Aí você criou um banco de dados. Esse banco de dados está no formato tabela. O que significa isso? Você vai colocar aqui, ó, tabela. Essa tabela vai ter todas as minhas tarefas de marketing, ou tarefas internas, não precisa ser só de marketing, tarefas internas. E aí eu vou criar uma tarefa, por exemplo, aqui. Enviar notas fiscais para os clientes
eh, criar campanhas de tráfego, agendar reuniões, reuniões mensais. Tô digitando tudo sem acento de propósito, tá? E pronto. Cada tarefa você pode selecionar, você pode arrastar a ordem delas, você pode, inclusive, colocar elas em ordem crescente, por ordem alfabética, ou em ordem decrescente. Então esse daqui é um mini painel que você criou dentro do tema tarefas internas, certo? E aí nessa tabela, temos algo chamado propriedades. Então, por exemplo, todo tema que você criar dentro desse painel, todo tópico, o que que é o tópico? É cada item desse. Todo tópico que você criar dentro desse painel, você pode adicionar mais informações sobre esse único tópico. Então, por exemplo, vou adicionar aqui uma propriedade, é como se fosse uma coluna de informações a respeito da situação do tópico, se foi feito ou não. Então vou colocar caixa de seleção e vou colocar aqui, ó, nesse finalzinho. E posso até nomear, colocar um nome, ó. Caixa de seleção vai se chamar, to do, de ser feito ou não, é uma tarefa, basicamente. Se eu cumprir a tarefa e enviar notas, eu preencho. Se eu não cumprir, eu não preencho. Ah, Bernardo, qual que é a diferença dos exemplos anteriores? Muita. Por quê? Porque você consegue deixar mais informações ainda em uma linha só, em um tópico só. Então vou adicionar aqui também, eh, a data. Por exemplo, a data que eu tenho que fazer cada tarefa. Eu tenho que fazer no dia 20 de março essa, no dia 22 de março essa outra e 25 de março essa outra. Então, a data da tarefa. Um exemplo, data final ou prazo final para fazer. Como eu também posso colocar mais uma coluna de data, que é a data, vou minimizar aqui e vou aumentar, inclusive isso é bom para você ver também, largura completa, para poder ficar mais amplo a nossa visão. Então, por exemplo, esse aqui é o prazo final. Você pode anotar aqui nessa outra lacuna, você pode colocar data reservada. Reservada para quê? Reservada para você fazer. Embora haja um prazo final, você pode acabar decidindo fazer antes, colocar na sua agenda antes. Existe essa possibilidade. O a criatividade é infinita aqui. E perfeito. É dia 20 de março, vou fazer um pouco antes, vou fazer dia 18. Esse daqui eu não consigo fazer dia 18, vou colocar dia 19. Dia 20, por exemplo, esse, posso até incluir a hora. Incluir a hora, fuso horário de Brasília, né, São Paulo, formato da data, 12 horas ou 24 horas. E eu posso colocar a data aqui, eu vou fazer isso no dia 20 às 14. Então, como você pode ver, é tudo muito intuitivo. Você vai aprender muito isso daqui clicando. Vai ter que ficar clicando e tentando criar. São projetos. Isso aqui é como se fosse vários projetos, você vai criando e descobrindo a ferramenta e as possibilidades. Então, esse aqui é um exemplo. Vou colocar aqui também a situação. Então, por exemplo, a seleção, aqui é uma propriedade de seleção. Seleção do quê? Seleção de itens. Então você pode colocar aqui, ó, seleção de algo, tá? Essa é a propriedade. Chama seleção porque você vai selecionar algo aqui dentro. Então eu criei essa propriedade chamada seleção e vou colocar setor, um exemplo, para designar qual setor tem que fazer. Aí eu vou criar aqui, ó, setor financeiro, setor operacional e setor de vendas, um exemplo. Tá? Então, criar campanha de tráfego, ele está no setor operacional, agendar reuniões está no setor operacional, enviar notas fiscais, setor financeiro. Posso até colocar outros nomes, editar novamente, renomear, digitando aqui, ó, financeiro 2. Posso colocar outra cor. Operacional, posso colocar outra cor também. Então aqui, essa propriedade, ela permite que eu escolha uma opção apenas, ó, uma opção apenas. Existe uma outra propriedade, essa daqui, ó, vou até transformar essa nessa outra propriedade, de você transformar em seleção múltipla. Ou seja, você pode escolher vendas, como também operacional e financeira. Você pode designar isso para vários setores. Então, assim, enviar nota fiscal é como se fosse uma tarefa operacional e financeira. Você pode criar aqui uma nova tarefa a ser feita, fazer ligações de venda, ligações com o SDR, um exemplo. E aí você coloca tarefa do setor de vendas, um exemplo.
Então essas são todas as tarefas próprias que você tem. Ah, vamos supor que você queira criar todas as tarefas, não só suas, mas da empresa como um todo, da equipe como um todo. Você pode criar mais uma propriedade aqui, uma propriedade de pessoa, e designar uma pessoa responsável por essa tarefa. Então, por exemplo, vendas. Quem é responsável aqui por vendas é o Gabriel. Quem é responsável pelo financeiro sou eu. Então é uma tarefa que eu estou designando para mim mesmo. Quem é responsável pelas campanhas de tráfego é o German. Quem é responsável pelas reuniões mensais é o German também, para agendar as reuniões mensais. Então eu estou designando para pessoas diferentes. E um detalhe muito importante, esses tópicos eles estão separados aqui de uma forma diferente da forma que eu apresentei antes. Lembra que eu fiz esses mesmos tópicos? Fazer ligação, enviar notas num formato de texto comum, apenas uma escrita e coloquei aqui um uma caixinha de check, lista de tarefas, check. Se eu clico aqui, dá para ver que é apenas um texto, tá? Um texto e um check. Aqui não, aqui dá para ver que dá para clicar em algo a mais. Por quê? Porque esses tópicos, a partir do momento que eles estão dentro de uma base de dados, porque esse daqui é uma base de dados, esse daqui tudo, é uma tabela, uma base de dados. Não é mais um tópico de texto, já é uma página. O que significa isso, Bernardo? Se eu clicar aqui, esse aqui é o título, é o nome desse tópico, mas se eu entrar nesse tópico, é uma página específica para esse tópico. Ou seja, eu dei o nome do tópico e posso fazer as anotações aqui internas, fazer ligações com SDR. E posso anotar, por exemplo, as pessoas que eu tenho que ligar. João, Maria, Jennifer. Nesse mesmo tema de fazer ligações com SDR, eu posso anotar as tentativas de contato. Liguei às 11 horas da tarde e tive 12 atendimentos. Atendimentos, eh, atendimentos realizados. E 10 pessoas não atenderam. Consegui atender consegui o atendimento de 12 e outras 10 não atenderam. Posso fazer uma anotação interna dentro desse tópico. Inclusive, esse tópico ele carrega a propriedade que eu criei. Ele carrega a data que eu designei esse tópico, ele carrega a data que eu reservei para fazer esse tópico, como também a data do prazo final. Carrega o setor, ó, dá pra arrastar tudo, ó. Carrega a situação, ó, se está feito, se não está feito. Então é uma página específica dentro de uma base com várias outras páginas. Que nesse contexto aqui, esse contexto que eu estou apresentando para vocês, é um contexto de tarefas internas, um painel de tarefas. Mas esse mesmo painel dá para transformar em um CRM. Esse mesmo painel dá para transformar em relatórios de cada cliente, dá para transformar, separar por clientes. Vamos separar por clientes. Um exemplo, ó, João, Maria, Jennifer. Pronto. E só para mostrar para vocês um pouco das possibilidades da criatividade que dá para fazer. Então, por exemplo, ó, a data, eu posso colocar a data da última atualização, prazo de entrega do projeto, um exemplo. Então, por exemplo, ó, tem a prazo de entrega do dia 20, os últimos ajustes foi feito no dia 18, pelo Bernardo. O último ajuste do João foi feito pelo Gabriel, um exemplo, né. Ou, por exemplo, o Bernardo é responsável pelo projeto da Maria. Deixa eu criar uma outra aba aqui, ó. Ó, última edição por, isso é importante, ó, última edição por. O que acontece? Se eu ajusto isso daqui, ó, eu vou até criar última edição por e última edição com a data. Tá vendo aqui, ó, data 17 de 2025 e a data, ó, 22/24. Eu vou esperar dar 1 minuto aqui. Ó, já deu, já bateu 25 aqui. E vou colocar, ó, Maria 23. Aí já mostrou que a minha última edição foi em 1 minuto a mais do que antes. Ou seja, 22, 10 da noite às 25 horas. Então, assim, e aí já traz também, já mostra também que a última edição foi nesse horário e foi feita pelo Bernardo, eu. Então, assim, e aí se eu quiser me aprofundar no projeto da Maria, um exemplo, aqui eu posso fazer anotações internas do projeto da Maria. Aí isso daqui já deixa de ser um painel de tarefas internas da empresa, já começa a ser uma gestão de clientes. Olha as possibilidades, olha as possibilidades.
Eu já transformei em uma gestão de clientes. E aqui eu posso colocar, ó, situação. E aí eu posso colocar aqui, ó, eh, né, andamento, aguardando e feito, um exemplo. E aí eu posso voltar essa propriedade para seleção única, não seleção de múltipla escolha. Agora vai se comportar como uma seleção única. E aí eu posso falar: "Olha, a tarefa que eu designei para Maria está em andamento", ou seja, eu já estou fazendo. A tarefa que está designada para o João é uma tarefa que está em aguardo, provavelmente aguardando alguma documentação, algo a ser enviado da parte do João. E o Jennifer, por exemplo, tudo o que tinha que ser feito no projeto da Jennifer foi feito. Um exemplo, posso até colocar a situação de cada um deles. Então, eu estou aqui brincando com a ferramenta para mostrar as inúmeras possibilidades. Dá para tirar daqui, ó, tirar do painel essa página, e aí vai se comportar de uma forma diferente. É clicável, dá para voltar. Então, assim, posso colocar de volta a página. As possibilidades são realmente gigantescas. Gigantescas possibilidade. Depende muito da sua criatividade, muito da sua criatividade. Um detalhe importante, tá? Nessa parte do vídeo eu vou começar a fuçar na plataforma. Não vai fazer muito sentido, não vai estar muito conectado, mas eu vou fuçando na plataforma para vocês verem as possibilidades, como é que ela funciona. Depois, no decorrer desse vídeo, eu vou mostrar na prática eu criando os painéis de venda, porque melhor do que teórico eu ficar mostrando, explicando, é criando. E vocês ver eu criando e tentar se espelhar, criar também, criar em conjunto comigo. Então vamos aqui para a prática, tá bom? Mas vamos para a prática. Eu vou criar toda essa estrutura aqui para uma agência de tráfego, que é onde eu domino e tenho total maestria em o que ela precisa, os processos internos que ela provavelmente vai ter e as demandas de ferramentas. Mas saiba que isso daqui dá para ser criado e adaptado para qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de demanda. Dá para criar um painel de vendas para uma agência, um painel de venda específico para uma concessionária, específico para uma clínica. Dá para você oferecer para o seu cliente um painel desses para ele receber os leads. Dá para fazer de tudo. Eu faço de tudo, até ofereço certos serviços para o cliente dentro dessa plataforma. São muitas possibilidades. Então, vamos para a prática aqui. Vou criar uma página. Aqui eu vou criar uma página agência exemplo. A gente vai ter aqui uma logo da agência exemplo. Você pode até fazer upload da sua própria logo, inclusive. A ferramenta realmente dá muita opção para trabalhar. Mas eu vou colocar uma maçã vermelha. Perfeito. E já vou começar a separar por páginas. Aqui, ó. Vou criar uma página aqui. Vou voltar. Vou duplicar essa página. Vou selecionar as 2 páginas, vou duplicar essa página, vou selecionar e vou duplicar novamente. Pronto. Vou começar a dar nomes. Então aqui vai ser o nosso CRM, CRM vendas. Aqui vai ser o nossa gestão de clientes. Aqui vai ser a nossa painel financeiro. Bom, esses são os principais, sem sombra de dúvida, são os principais. Inclusive, você pode ir colocando uma logo bacana em cada um deles, você pode deixar tudo com a mesma logo, você pode ir enfeitando. Eu vou criando aqui e toda vez que eu for criando, eu vou expandindo para você ver como que fica, ó. Olha que bacana que fica. Aonde você vai clicando, você vai descobrindo uma função nova. Mas perfeito, ó. Tema central é nossa agência exemplo, o nome da nossa agência. Dá para colocar uma capa, vou adicionar uma capa para ficar bacana. Ó, dá para pegar pelo Unsplash, uma capa já pré-pronta de banco de dados, dá para carregar a sua própria capa. Eu vou colocar aqui marketing, para puxar uma imagem da internet. Perfeito. Olha que bacana tá ficando. Aqui já é um painel de uma possível agência. Perfeito. CRM de vendas. Vamos entrar aqui nesse tema. Vou vir já começando com a nossa barra e vou escrever base. Eu quero criar uma base de dados. Essa base de dados, ela veio no formato tabela. Eu vou clicar aqui, vou vir em editar visualização, inclusive você consegue clicar em 3 pontinhos aqui, ver inúmeras opções. Dá para fazer automação, dá para fazer filtrar, enfim.
Vou clicar aqui em editar visualização, vou transformar o layout disso daqui, tirar do layout de tabela, do layout de Excel, digamos assim, e vou colocar num layout de quadro. O que isso significa? Aqui, eu vou colocar aqui CRM, ou melhor, entrada de leads. Pronto. E aqui, ó, como vocês podem ver, parece um Trello isso daqui já. Já parece um Trello. Vai assimilando os pontos. Isso daqui é um card. Esse card vai ser o nosso cliente. Cliente 1, cliente exemplo, certo? E aqui são, deixa eu deletar isso daqui, aqui são as etapas que ele está percorrendo. Então, pensa nisso daqui como um CRM de empresa. Eu vou clicar dentro do cliente, só tem uma propriedade. Eu vou renomear essa propriedade, vai ser andamento, andamento do lead. Né? Ou melhor, posso até colocar de jornada, chamar de jornada para indicar em qual momento da jornada comercial ele está. E aí aqui a gente vai vir em editar propriedade e eu vou começar a colocar nomes nas etapas. Então aqui é a entrada do lead, aqui é a tentativa 1 de contato. Vou fazer igual eu faço no meu, tá? Tentativas de contato, técnica de ultimato, ultimato já vou colocar em vermelho, tá? Então esse daqui, ó, aqui é a entrada do lead, vou até fazer uma separação. Em andamento é quando melhor, a fazer, eu vou separar até para ficar mais organizado. Vou colocar isso junto, que é como se fosse esses 3 aqui, é como se fosse apenas uma seção do SDR, em toda a jornada comercial é como se fosse apenas as funções do SDR, tá bom? O andamento é como se fosse já as etapas que o closer assume. Então, por exemplo, reunião, proposta e fechamento. Perfeito? E aí eu vou colocar em outras cores aqui, ó. E vou personalizando cada vez mais as minhas etapas. E eu vou colocar em verde, olha que bacana. Perfeito, ó. Se eu minimizar essa aba, como vocês podem ver, eu vou até tirar um pouco do zoom e vou colocar a largura completa e vou minimizar isso daqui também. Ó, como vocês podem ver, olha que bacana. Já temos aqui uma jornada comercial. Eu posso até voltar aqui no meu cliente, vir em editar e colocar mais uma etapa. Ó, fechamento eu deixo na aba de concluído e aqui eu posso colocar follow-up também. Um exemplo, o cliente que não fechou foi para a aba de follow-up. Um exemplo. E vou minimizar novamente. Olha que bacana, já está ficando. Então o cliente 1 ele pode transitar entre essas etapas. Olha que bacana. Vamos continuar. Vou criar aqui, o que é importante eu saber do meu cliente? O nome da empresa dele. Então, nome da empresa, Invest Company. Pronto. O que é importante eu saber dele também? O telefone de contato, é importante ele já vir direto da minha captação com a informação do telefone dele. O que é importante saber também? O e-mail desse lead. Então, eu posso usar um texto, uma propriedade de texto, para trazer o e-mail dele. Isso aqui é minha empresa, inclusive, olha que bacana. O que é importante saber também? A data que esse lead chegou, data de chegada do lead, a data que ele chegou no meu painel. Isso é muito importante. Então, data de criação, ó, criado em, isso daqui é uma propriedade que mostra a data que foi criado esse cliente, a data que ele chegou. Isso que é bacana também. Aqui, se eu usar essa propriedade de última edição, é como se ele tivesse chego no dia 17 de março de 2025, há 4 minutos atrás, é quando eu criei esse lead, é como se ele tivesse chegado no painel, viu uma automação, é claro. Não vou entrar nesse quesito de automação nesse encontro, tá? É algo bem avançado, mas dá para automatizar para todos os leads cair aqui automático, direto do seu formulário para cá, dá para automatizar isso. Última edição é como se tipo, aqui é a última edição que eu fiz foi 22/41. Vamos supor que eu sou um vendedor, eu qualifiquei ele, qualifiquei esse lead e eu vou começar as tentativas de contato. Se eu arrastar para cá, já mostra que ele chegou nas tentativas nesse horário, 22/41. E o que é bacana disso? Bacana disso é que dá para saber qual foi a última vez que foi trabalhado esse lead. Ou seja, se está na dúvida,
o cliente 1 chegou, acabou de chegar, foi trabalhado faz muito tempo, foi feito tentativas recentes de contato, então isso que é bacana. Dá para saber também quem fez a última edição, então se tiver mais vendedores nesse painel, dá para saber o horário dessa última edição e quem que fez. Dá para saber anotar aqui também o porte da empresa. Enfim, dá para trazer perguntas de um formulário respondidas, então o cliente respondeu no formulário, um exemplo, respondeu que investe acima de 10.000, de 10K, e aí já chega para cá como múltipla escolha. Enfim, muitas possibilidades, muitas mesmo. Eu gosto muito de colocar aqui um status de situação, e aí eu coloco aqui, ó, lead qualificado, vermelho, lead desqualificado e andamento, tá? Em cima. Perfeito. É isso que eu faço. É como se fosse uma situação em que ele se encontra, tá? Então ele está na etapa jornada, e aí enfim, eu vou explicar o porquê que eu faço isso, tá? Aqui na visualização eu vou deixar mais bacana, ó. Vou vir aqui em layout, vou deixar os cards de tamanho pequeno, ó, para ficar um pouquinho mais junto. E eu vou colorir essas colunas, vai ficar mais bonito. Vou colocar aqui, por exemplo, também vou voltar, vou colocar aqui, por exemplo, o propriedades, quais propriedades vou mostrar. Então, no momento, aqui o card está mostrando apenas a propriedade nome, mas eu quero também saber a última edição que foi feita. Em vez de eu ter que abrir o cliente para ver a última edição, não, eu já quero que já mostre ali um preview dessa informação. Vou vir aqui novamente 3 pontinhos, filtrar propriedades, vou colocar aqui a situação também, olha que bacana. E vou colocar aqui, ó, nome e telefone. Olha que bacana. Se eu entrar no cliente, eu posso até organizar a forma que isso vai ser visto ali no preview também. Ó, situação. Ah, não, na verdade a forma de organizar aqui por dentro, ó, 3 pontinhos, propriedades. Eu vou organizar a forma que eu quero que isso seja visto. Então, o telefone de contato, o e-mail de contato, a última edição do lead, ou a última vez que o lead foi trabalhado e a situação que ele se encontra. Ele se encontra como um lead desqualificado. Vamos supor agora que tem um outro lead que seja qualificado. Aí eu coloco aqui, ó, lead um é desqualificado, o outro é qualificado, é que estava em vermelho, aí confundiu aqui, minha cabeça. Deixa eu mudar as cores. O lead qualificado é verde, o desqualificado é vermelho. Olha que bacana. E aí eu mantenho aqui, deixo aqui na entrada o desqualificado e só progrido e faço o andamento do atendimento dos qualificados. E aí conforme o cliente vai avançando no meu processo comercial, ele já foi atendido, já veio para reunião, então arrasto para reunião, ele já está em uma fase de fechamento, arrasto para a fase de fechamento. Então, esse é um exemplo de painel. Olha que bacana. E dá para automatizar tudo isso. Dá para fazer com que, assim que você colocar cliente desqualificado, ele suma daqui. Dá para fazer com que, assim que você coloque o cliente como fechado, ele suba e vá para outro setor. Então, esse é um exemplo. Olha que bacana. Entrada de leads. Um CRM, literalmente CRM. Você consegue fazer anotações, por exemplo, comentários, né? Tentei contato às 11 e não obtive sucesso. Aqui, ó. Um exemplo. E aí esse card já tem até um comentário. Olha que bacana. Vamos criar agora um painel financeiro. Não vou conseguir criar tudo aqui nessa aula, já estou percebendo que vai ficar bem longo se eu criar tudo. Mas vamos criar um painel financeiro, algo mais simples, tá? Vou criar uma base de dados e vou colocar aqui, ó, negativos de contas a pagar, basicamente. Vou duplicar, sem os dados e vou criar um outro painel de positivos, positivos. Perfeito. Ó, vou colocar aqui, ó, conta de luz da empresa, ferramentas, ferramentas. Vou colocar aqui aluguel, aluguel. Vou colocar aqui, por exemplo, eh, investimento em tráfego. Um exemplo, são negativos, né. Positivos, eu posso colocar clientes de tráfego, alunos do curso, né. Um exemplo, vamos supor que a agência venda cursos. Clientes de consultoria, um exemplo, tá bom? Então esses são os nomes dos meus tópicos, digamos assim, das minhas vertentes. E aí eu posso colocar aqui
Vou colocar aqui uma seleção. Seleção do quê? Como é positivo, positivo é saber se recebeu tudo ou não. Simples. Então eu vou colocar aqui, ó, recebido e pendente. Como se alguém tivesse me devendo ou nem todos os clientes tivessem pago ainda. Então recebido em verde e pendente em vermelho. Aí eu vou colocar aqui, ó, situação, situação. Perfeito. Vamos supor que eu recebi de opa, deletei. Vamos supor, vamos na situação, vamos supor situação. Vamos supor que eu recebi todos os clientes de tráfego pago, mas os alunos eu ainda tenho que cobrar e dos clientes da consultoria eu já recebi também. Perfeito. Você pode colocar uma data também. Eh, por exemplo, normalmente o fluxo de caixa aqui da Monteiro é todo dia 10 para os clientes de tráfego pago. Então, eu tenho que receber todos eles até o dia 10. Normalmente a data que eu recebo. Os clientes do curso, vamos supor que seja uma data distinta. Um exemplo, posso até ordenar aqui por datas, inclusive. Tá? Dá para ordenar por datas, ordenar por situação, ó, deixar os recebidos acima, os pendentes abaixo, ordenar por ordem alfabética. Dá para, inclusive, ordenar pelas colunas e propriedades. Tá bom? Então, perfeito. Eh, e eu vou colocar aqui também mais uma lacuna. Simples, tá? Esse aqui é um painel bem simples. Dá para você personalizar isso com inúmeras possibilidades, tá? Aí eu vou colocar aqui um número aqui, ó, de valor. O que que é o valor? O valor recebido, tá? Então vamos supor que eu recebi, 12.000, tá? Eu posso até editar esse valor para ser um valor numérico normal, para ser um formato de, deixa eu voltar aqui, para ser um formato de real, receber em real. Um exemplo, né. Posso colocar mostrar como número, mostrar como barra, mostrar como anel. Vou colocar aqui como barra, tá. Eh, aqui nessa coluna, eu vou até editar propriedade, um negócio, formato real, casais decimais, do que eu tenho que pagar. Então vamos supor, conta de luz R$ 200, ferramentas 400, aluguel 3.000, investimento em tráfego 2.000. Transformo tudo isso daqui em uma moeda de real. Mas eu já sei, né, que como está na tabela de negativos, são coisas que eu tenho que pagar e não receber. Coloco aqui tudo como contas em real. Coloco aqui novamente mais uma tabela de situação, só que aí a situação já é um pouco diferente, né? Já não é mais receber ou recebido, já é pagar ou pago, né? Pagar e pago. Um exemplo. Coloco esse em verde e coloco esse em vermelho. Em vermelho. Perfeito. E pronto, ó. Já paguei o aluguel, já paguei o investimento, posso colocar as datas de vencimento, inclusive, de cada conta a ser paga, ou quando foi pago. Então, por exemplo, vou até colocar aqui, ó, vencimento. Normalmente os vencimentos aqui da empresa é tudo dia 15. Então, inclusive dá para editar tudo de uma vez, ó. Editar, seleciono tudo, 3 pontinhos, editar propriedade, vencimento, colocar tudo para o dia 15. Um exemplo. Então, isso daqui é uma gestão interna de dinheiro muito simples. Isso daqui é realmente uma tabela de Excel praticamente, ó. É uma tabela de Excel com propriedades e colunas e lacunas. Inclusive, você pode até ao colocar uma visão diferente, aqui é uma visão de tabela, você pode adicionar dentro desse mesmo banco de dados, você pode adicionar uma visão de gráfico. Então, por exemplo, aqui é um gráfico que mostra os recebidos, quanto já foi recebido e quanto está pendente. Você pode colocar em formato de pizza. Ó, de 3 contas a receber, você já recebeu 2 de uma. Aqui é o total das contas a receber e aqui é a situação de cada uma, em visão de pizza. E você consegue dá para colocar outras visões, dá para colocar outras observações. Um exemplo, ó, eu quero visualizar esse gráfico não baseado na situação, mas eu quero visualizar baseado no valor. E aqui mostra, são 3 contas, um com o valor de 12.000, outro com o valor de 5.000, outro com o valor de 24.000. Enfim,
são possibilidades, né? São possibilidades. Então, ó, eu posso até inclusive colocar um gráfico, ó, linhas. Olha, linhas e datas. Ordenar por valor e por datas. Deixa eu ver se eu consigo. Contagem, data. Pronto. Agrupar por data. Ó, aqui é um exemplo, né? Recebi aqui, ó. Esse gráfico tá ruim, na verdade. Deixa eu colocar nesse daqui, ó. Pronto, ó. Aqui é como se fosse as datas, ó. Então, no dia 10 de março, eu recebi, ó. Dia 10 de março, eu recebi esses dois. Um exemplo bem bacana para vocês. Dá para fazer um gráfico mostrando, olha, 20 mil foi recebido em setembro, 40 mil foi recebido em outubro, 90 mil foi recebido em dezembro, e mostrar um gráfico com projeções. Igualzinho. Então, assim, as possibilidades são infinitas. Esse mesmo gráfico de pizza eu consigo fazer aqui, ó, gráfico, ó, de visualização, edito aqui o formato de pizza, mostro o que já foi pago, o que tem a pagar. Um exemplo. Deixa eu ver se eu consigo criar. Vou, por exemplo, aqui colocar, ó, mais um gráfico, duplicar com dados, e vou colocar aqui ó, o geral, um tópico geral, para ficar bem bacana de vocês verem na prática. Ó. Geral. Aí eu vou colocar aqui, ó, janeiro, fevereiro e março. E vou colocar as quantias de faturamento. Então, por exemplo, 24 mil em um mês. Deixa eu colocar apenas por nome. Não é por nome, não. Aqui não dá para deixar por nome. Tem que ser manualmente mesmo. Vamos colocar em ordem. Ó. Fevereiro, março, janeiro, fevereiro e março. Perfeito. Vou duplicar aqui como se eu tivesse aumentado o meu faturamento de 20 em 20 mil. Perfeito. Tudo como recebido, as datas mais ou menos que eu recebi. Então, por exemplo, 15 de janeiro, 15 de fevereiro e 15 de março que eu recebi e fechei o fluxo de caixa do mês. Então, exemplo. Aqui separado por mês a mês, certo? Eu posso até fazer a soma aqui, ó, até fazer algo melhor, né? Entrada, ó, vou duplicar essa propriedade, vou colocar aqui, ó, negativos, colocar os negativos do mês. Então, vamos supor, meu custo foi 2.000 em um mês, depois outro mês aumentou os custos, depois outro mês aumentou, manteve os custos, um exemplo. Então, eu vou criar mais um aqui de lucro final. Aí aqui eu vou criar uma propriedade já de fórmula. Qual que é a propriedade de fórmula? Nessa mesma linha vai ser pego os positivos, as entradas, menos os negativos. E vai resultar no meu lucro. Então pegou os meus positivos aqui, de cada mês. Janeiro foi 24 mil menos 2 mil. Lucro, 22. 44 mil menos 5 mil. Lucro, 39. Exemplos. Né? Aqui são exemplos, são números teóricos. E aí, já deixei essa tabela bem definida. Olha que bacana. Vou anotando meus negativos, meus positivos, posso ir separando por data, posso ir agrupando, deixando até mais organizado do que está aqui. São exemplos práticos e rápidos para vocês verem. E no gráfico, olha que bacana. Se eu vir aqui 3 pontinhos, dá para fazer um gráfico bem interessante. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, lucro. Um gráfico só de lucro de cada mês, ó. Data. Vou colocar aqui lucro, o que exibir. Data, mês. Mês, exibir o lucro. Soma. Olha, pronto. Olha um exemplo de gráfico. Janeiro de 2025, 22 mil. Fevereiro de 2025, 39 mil. Isso é o lucro, eu estou me baseando no lucro. Eu pus a soma do lucro daquele mês. Então, eu posso até colocar uma visão um pouco melhor. Janeiro, fevereiro e março. Olha a progressão, que bacana. Outra coisa dá para fazer também, ó. Mostrar o faturamento. Um exemplo. Em vez de se basear no lucro, exibir aqui apenas o faturamento, que é só os positivos, sem descontar os negativos, né?
Coloco também, ó, as somas. Então, esse aqui é só o faturamento. Vamos fazer um negócio mais bacana ainda. Vamos colocar no formato de linhas. Aqui é mais complexo, mas dá para fazer. Vamos colocar no formato de linhas. As cores eu vou deixar colorido. Vou exibir o lucro. E vou exibir também... Dá para fazer um negócio aqui bem bacana. O cumulativo. Ó, aqui já melhorou. Casas decimais, agrupar por positivos. Isso, olha que bacana. Mas olha que bacana, com o pouco que eu consegui mostrar aqui para vocês e criar na prática, já foi formado 2 ferramentas essenciais para uma agência: financeiro e painel de vendas. Então é uma plataforma com inúmeras possibilidades. Eu vou até mostrar um pouco da minha. Os clientes aqui, quando eu crio um novo cliente, ó, cliente 1, aqui ele já começa nas etapas de entrada dele. Vou deletar esse card que eu criar mais. Inclusive, até para você conseguir ver o nível que você consegue chegar nessas ferramentas, isso daqui é um painel de gestão interna de clientes. Vou mostrar como funciona. Criei um card agora de cliente. Cliente 1, nome da empresa exemplo. Ele foi criado. Quando ele é criado, ele já cai nessa jornada de entrada do cliente. Então, na entrada do cliente tem a sessão de briefing, a criação da estrutura, a apresentação da estrutura, a aprovação da estrutura, e quando eu coloco aqui na ativação da estrutura, ele já some dessa jornada. Aí ele já entra num fluxo contínuo de projetos. Ele ainda está aqui, se encontra aqui, ó, cliente 1. Perfeito. Aqui nessa aba direita são tabelas, tópicos de tarefas. Então, por exemplo, criar campanhas. E aí eu intitulo esse criar campanhas, que é criar campanhas para o cliente tal, ou seja, criar campanhas para o cliente 1, que é o que eu acabei de criar para vocês. Perfeito. Coloco como pendente, como aguardo. Aguardo normalmente é algo que eu estou esperando do cliente. E se já está pronta essa tarefa. Se está pronto, já desce lá para baixo, mas ainda fica aqui. Perfeito. Clico no cliente, expando ele. Tem aqui a situação que ele se encontra dentro da minha empresa. Se eu já fiz, se eu já cuidei dele essa semana, ou nesse dia, ou se tem algo pendente ainda. A situação da onde ele se encontra na jornada, se ele está num momento de briefing, de estrutura, então as propriedades estão aqui. Então, por exemplo, está numa situação de estrutura, eu estou criando a campanha ainda para ele. Perfeito. Nome da empresa, o trabalho, segmento, então segmento de investimento, certo? E olha que bacana, descendo aqui abaixo, eu já tenho uma aba de otimizações, aonde eu deixo ela pré-criada, mostra todos os históricos de todos os clientes, mas se eu vim aqui em filtrar por projeto, e eu coloco apenas para aparecer projetos desse próprio cliente, que é o cliente 1, apresenta apenas os históricos de ajustes, do que está pendente, do que já foi feito, e aí eu consigo deixar apenas o histórico desse cliente, apresentar campanhas. Olha que bacana, consigo criar apenas desse cliente também aqui internamente. Ajuste no pixel, um exemplo. Isso só do meu cliente. Tem uma seção apenas do briefing dele, então eu centralizo o briefing dos meus clientes, tudo aqui, com as perguntas. Então eu vou anotando, e tudo dentro da plataforma do Notion. Todo o meu ecossistema de agência está dentro do Notion, tudo. O painel que cai os leads deles está aqui, ó. Os leads caem aqui no painel do cliente. Essa daqui é todo um painel do cliente, tanto para mim como agência, um painel interno para mim, quanto para o cliente. Então, assim, esse nível de agência, de centralização, é o que vai permitir você escalar, ter uma organização, reter melhor o seu cliente, gerenciar melhor o cliente. E, por consequência, mais clientes, mais indicação, mais lucro, mais crescimento. Então, perfeito. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilhe. Quando eu falo isso, não é só para engajar no vídeo e para o meu vídeo crescer, não. Quando as pessoas comentam, eu vejo os tópicos que elas pedem. Bernardo, faz um vídeo sobre escala, faz um vídeo de uma estratégia para o segmento da estética. Bernardo, fala sobre esse tema. E aí eu trago os vídeos, igual esses dois que você está vendo aqui no final, baseado nessa demanda que eu vi dos comentários. Então, comenta, e não só comente, mas siga. E se inscreva no canal, curta. Imagina se você comenta, eu trago um vídeo sobre o tema, igual esses dois, que pode ser também um tema que você indicou, e você não está me seguindo. Pediu o vídeo e não conseguiu ver porque não seguiu, não se inscreveu. Aí fica complicado, aí você perde a oportunidade. Então, comenta,
e se inscreva no nosso canal, compartilha com o empresário e com certeza o próximo vídeo, essas telas finais pode ser um dos seus temas também, tá bom? Forte abraço.